Bom dia a todos e todas. Bem-vindos ao Encontro de Psicanálise de novembro, o último desse ano. E esse encontro tem uma história interessante, porque estávamos agendando a presença do Inácio em abril. E aí veio a pandemia e não deu para falar no Além do Princípio do Prazer. Nós tivemos que lidar com coisas concretas até que nos estruturamos, e hoje, então, temos essa dupla para falar de um tema que nos inquieta e que precisa estar presente num ano que trabalha a temática da humanização e desumanização. É o tema geral do ano, e esse tema nós precisamos trabalhar urgentemente. Então, agradecemos muito que Luciana está aí conosco, e que Inácio Paim está aí conosco. Os dois têm sido tocados por esse tema e têm transformado as suas inquietações em contribuições para nós todos. Então, agradecemos muito. Vamos começar com quem é de casa. Luciana é psicanalista, é coordenadora, supervisora aqui na SIG e trabalha conosco em diversas frentes. Obrigado, Luciana, a palavra é tua. Obrigada, Karen. Bom, um prazer, uma alegria estar aqui com vocês e com o Inácio, né, que já tive a oportunidade de escutar sobre esse tema e tenho certeza que a gente vai aproveitar muito. Agradecer também o convite da diretoria científica e da Karen, né, da comissão, que me proporcionou, às vezes a gente precisa, assim, desses convites para se autorizar algumas coisas, né? Então, para mim, esse convite inaugurou uma série de movimentos muito interessantes, assim, porque esse é um tema que me ocupa a vida toda, na verdade, mas, assim, particularmente há alguns anos, né? E muitos de vocês têm ideia de porquê, né? Mas eu vou falar um pouco disso, assim. E depois do convite, isso eu só acho importante dizer também dos ecos do convite, né? Depois do convite da Karen, eu fui convidada para coordenar o Comitê de Psicologia e Cultura da Sociedade de Psicologia e eu me autorizei, então, a entrar com uma proposta para o comitê de discussão desse tema. Então, a gente está fazendo uma leitura conjunta do livro Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, que é do qual eu vou falar bastante aqui agora. E tem sido uma experiência muito boa, assim, tem sido muito legal. Eu queria agradecer também a interlocução do pessoal do comitê, que me ajudou muito, né, a pensar as coisas que eu vou trazer para a gente conversar agora. Queria agradecer também a troca com a Bárbara Conte, e com o Inácio também, né, que a gente conversou um pouquinho e foi ótimo ter conversado com ele antes. Então, agradeço todas essas interlocuções. Bom, eu acho que é importante falar um pouquinho dela, da Grada, né? Porque eu vou da Grada Quilomba, dessa autora portuguesa de ascendência angolana. Esse livro que eu propus, então, para a gente trabalhar no Comitê de Psicologia e Cultura, ele é o produto da tese dela, do trabalho dela de doutorado. E bom, e ele é ele tem sido muito importante, assim, na discussão, porque além de ser uma discussão muito consistente a partir da psicologia e a partir da psicanálise, com quem ela faz uma interlocução muito consistente, muito importante, ele também é um índice. Então eu recomendo, assim, para quem quer, enfim, para quem quer percorrer um caminho de leitura, né, da questão do racismo e de toda a problemática pós-colonial, ele é um índice muito interessante, porque ela vai abrindo caminhos para a gente poder
percorrer várias referências importantes, vários autores importantes que ela cita, então ela é um caminho muito bom, muito profícuo, né, para a gente se introduzir nessa discussão, está sendo muito bom. Eu vou ler, porque eu acho que eu me organizo melhor no tempo, a gente precisa de tempo para conversar depois, e aí eu vou comentando algumas coisas no meio da leitura. Então, a Grada Quilomba, ela é psicóloga de formação, né, é importante que a gente diga, ela é uma psicanalista também, né, ela se baseia no trabalho e nas reflexões dela em outras coisas também, mas muito em psicanálise. Portuguesa, então, de ascendência angolana, e a tese da qual o livro é fruto, ela foi escrita durante o processo dela de doutoramento na Alemanha. Né? Ela foi para a Alemanha para fazer doutorado. Introduz seu livro Memórias da Plantação, afirmando que, desde sua perspectiva, o ato de escrever significa uma mudança de posição, de objeto para sujeito, autora e autoridade da própria história. Citando Bell Hooks, Quilomba define sujeito como aquele que tem a possibilidade de definir suas realidades, estabelecer suas identidades e nomear suas histórias. Ser objeto significa, ao contrário, ser falado, definido e estabelecido em sua realidade, identidade e história por alguém que é sujeito. Sua escrita é um percorrido preciso e contundente sobre como a colonização é um processo que, longe de ter encerrado com o assim declarado fim das políticas coloniais e estados coloniais, está profundamente estabelecido e enraizado na forma como se constituem as subjetividades de negros e brancos, com consequências extensamente concretas. A autora percorre, em sua construção, as diversas facetas da experiência de passar a vida sendo falada, desde vivências infantis violentas, como ser colocada no lugar de empregada doméstica pelo médico a quem foi consultar, passando pelas relações afetivas e sexuais, profissionais e acadêmicas, incluindo a discussão metodológica de sua pesquisa. Sobre essa última, ela descreve a forma como sua metodologia foi continuamente questionada por escassez de objetividade e excesso interpretativo. A partir disso, ela discorre sobre o conceito de objetividade e sobre a suposta existência de uma universalidade e neutralidade. Então, o que ela diz a respeito disso? Né? A pesquisa dela foi feita a partir de depoimentos dela, de depoimentos pessoais, e também de outras mulheres afrodescendentes, né? De outras mulheres, uma europeia e uma americana, ambas afrodescendentes, com vivências similares às dela. Então, por que ela adotou essa metodologia de pesquisa? Porque ela quer questionar exatamente essa noção de objetividade que faz com que se naturalize um ponto de vista que, na verdade, não é neutro, né? Ela vai falar disso um pouco, assim, mas ela questiona exatamente a questão da objetividade e da neutralidade, no sentido de que não existe um ponto de vista neutro, né? Existe um ponto de vista hegemônico. Então, a tese dela, e aí ela conta um pouco no livro como... Obrigada, Débora está colocando a referência ali nos comentários. Então, de como exatamente ela usar depoimentos pessoais, trechos de entrevistas, de experiências pessoais, é importante para colocar em questão isso, né, de que a suposta neutralidade acadêmica, na verdade, é uma questão de um ponto de vista hegemônico. Aí eu cito ela diz: fomos objetos, frequentemente, de discurso, fomos os negros, né, de discursos estéticos e culturais predominantemente brancos. É ela falando isso na citação. Mas raras vezes fomos os sujeitos. Tal posição de objetificação que comumente ocupamos, esse lugar de outridade é um conceito dela, né? Um conceito que ela usa para falar de como o negro, ser negro, nesse discurso hegemônico, é um reverso do ser branco, né? Como funciona em relação e dependência. Então, isso é a outridade que ela fala. Tal posição de objetificação que comumente ocupamos, esse lugar de outridade
não indica, como se acredita, uma falta de resistência ao interesse da população negra, mas sim a falta de acesso à representação sofrida pela comunidade negra. Não é que nós não tenhamos falado, o fato é que nossas vozes, graças a um sistema racista, têm sido sistematicamente desqualificadas, consideradas conhecimentos inválidos, ou então representadas por pessoas brancas que, ironicamente, tornam-se especialistas em nossas culturas e mesmo em nós. De ambos os modos, somos capturados em uma ordem violenta colonial. Nesse sentido, a academia não é um espaço neutro e nem tampouco simplesmente um espaço de conhecimento e sabedoria, ciência e erudição. É também um espaço de violência. A objetificação descrita por Quilomba remete-nos ao efeito do traumático, mais precisamente como Freud formulou em 1920. O excesso desligado e automático que coloca em ação a compulsão à repetição e desfaz a possibilidade de ser sujeito. E o que poderia estar mais incluído no campo daquilo que é concernente à psicanálise do que o traumático dessubjetivante, que, ao fim e ao cabo, e guardadas as diferenças de efeito, incidem sobre todos, negros e brancos, no sentido de que faz de todos menos sujeitos e mais resultados da repetição? Grada Quilomba propõe, ao lado dos conceitos já conhecidos de racismo institucional e racismo estrutural, o conceito de racismo cotidiano. Aí é ela falando, né? O racismo cotidiano refere-se a todo vocabulário, discurso, imagem, gesto, ação e olhar que colocam o sujeito negro e as pessoas de cor não só como o outro então entendido dessa forma, né? A diferença contra a qual o sujeito branco é medido, mas também como outridade, isto é, como a personificação dos aspectos reprimidos na sociedade branca. Toda vez que sou colocada como outra, seja outra indesejada, a outra intrusa, a outra perigosa, violenta, passional, suja, excitada, selvagem, natural, desejável ou exótica, estou inevitavelmente experienciando racismo, pois estou sendo forçada a me tornar a personificação daquilo com que o sujeito branco não quer ser reconhecido. Eu me torno o outro da branquitude, e não o eu, e, portanto, a mim é negado o direito de existir como igual. A autora aponta que a projeção sobre o sujeito negro diz respeito especialmente a conteúdos agressivos e sexuais, e enumera algumas figuras pelas quais esse mecanismo se manifesta: infantilização, primitivização, incivilização, animalização, erotização. Acrescenta ainda que o termo cotidiano procura situar que essas experiências não são pontuais, mas constituem uma constelação de experiências da vida, que se repetem constantemente ao longo da biografia de alguém, em todos os âmbitos da vida, ser monitorado pela polícia no transporte público, ser encarado fixamente na rua, ultrapassado por uma pessoa branca numa fila, ser questionado sobre uma suposta condição de estrangeiro no próprio país e assim por diante. Cabe aqui uma explicação, ou talvez um testemunho. Eu falo do lugar de branca e atravessada pela experiência de ser mãe de filhos negros. Eu tenho 2 filhos adolescentes, né, como muitos de vocês sabem, e eles são negros. A maternidade, e claro, esta maternidade, abriu um campo absolutamente inédito de experiências impossíveis de enumerar aqui. Todo um universo de olhares, tons de voz, palavras não ditas e frases interrompidas pela metade, cujo efeito de dessubjetivação não é menor do que as situações de racismo óbvio, que essas, como mãe, conseguia e consigo identificar e enfrentar mais rapidamente. O mais perturbador, e perturbador eu digo bem no sentido do Unheimlich mesmo, do estranho freudiano, foi a clareza com que eu pude, então, a partir dessa vivência, né, dessa experiência, dessa maternidade, com que eu pude, então, ver a mim mesma em todas aquelas situações, naqueles meios tons e naquelas meias palavras. Isso é extremamente perturbador, quando a gente se reconhece.
naquilo, né? Extremamente perturbador, extremamente constitutivo também de outra coisa, né? De outra possibilidade de lidar e de transitar com isso, mas é perturbador. Um conjunto de elementos de violência cotidiana não representada, seja recalcada, renegada ou simplesmente desligada, não penetrando sequer no campo da percepção, que desafia e demanda ser objeto de labor da psicanálise, como método de tratamento, pesquisa e como campo teórico. Eu, branca, não quero ser violenta, e por isso preciso ocupar-me do que me determina assim. Como de resto, cabe a mim ocupar-me sempre daquilo que me faz mais objeto e menos sujeito. Não seria essa uma definição possível do trabalho analítico? Quilomba, mais do que como psicanalista, nesse livro, então, lança a mão da teoria psicanalítica em suas elaborações, colocando-se numa interessante posição de interlocutora da psicanálise. Suas ideias podem ser lidas como propostas ao campo analítico, como interrogantes com potencial de disparar movimentos de elaboração teórica e técnica. Como escutar os efeitos desses movimentos de dessubjetivação, de desumanização, que a autora chama de racismo cotidiano? Quais as possibilidades de pensá-los metapsicologicamente para fundamentar a escuta e a intervenção? O racismo, e de forma particular o racismo cotidiano, possui efeitos de determinação sobre o que pode ou não ingressar na linguagem. Sobre isso, Quilomba afirma. Falar torna-se assim virtualmente impossível, pois quando falamos, nosso discurso é frequentemente interpretado como uma versão dúbia da realidade, não imperativo o suficiente para ser dita e nem tampouco ouvida. Tal impossibilidade ilustra como falar e o silenciar emergem como um projeto análogo. O ato de falar é como uma negociação entre quem fala e quem escuta, isto é, entre falantes e seus interlocutores. Ouvir é, nesse sentido, o ato de autorização em direção ao falante. Alguém pode falar somente quando sua voz é ouvida. Nessa dialética, aqueles que são ouvidos são também aqueles que pertencem, e aqueles que não são ouvidos se tornam aqueles que não pertencem. O acordo sobre o que pode ser falado, sobre quais as intensidades que podem ser transformadas em palavras e, portanto, representadas, não é um acordo entre iguais, mas está atravessado pela hegemonia do discurso do branco. Se a fala é desconstituída e desautorizada, e se a possibilidade de ter lugar nesse acordo entre falantes é a via pela qual se constrói um sujeito, só podemos concluir que um sujeito negro é um sujeito que se constitui, via de regra, pela via da destituição, a revelia do acordo hegemônico, remando contra a maré. E que essa constituição subjetiva, sempre às voltas com o que não pode constituir-se, porque não encontra autorização para colocar-se na linguagem, é atravessada pelo traumático. O traumático é, por sua vez, o vetor do desligado e da compulsão à repetição. Aquilo que não encontra palavras para se fazer falar, para tornar-se passado, segue sempre presente, doendo, insistindo e repetindo. E essa repetição envolve ainda que de lugares e efeitos de grandeza muito diferentes, todos os polos da cadeia de falantes, aqueles que não falam e aqueles que não autorizam a fala. O que eu quero dizer é que, ainda que com consequências extremamente diferentes, como a gente bem sabe, esse efeito de repetição ele envolve a todos. Aqueles que não falam e aqueles que não podem ouvir. Então, eu vou encerrar com uma proposta assim, de que a gente pense que tipo de estratégia a gente tem para lidar com essa repetição, né? Porque, de qualquer forma, a gente vai precisar alargar essa cadeia simbólica, né? A gente discutiu isso no seminário há pouco, né? É bom sair do seminário porque a gente sai bem aquecido assim, para a conversa. Como que a gente alarga uma cadeia simbólica para poder dar conta das demandas de representação que se apresentam, né?
Então, a gente pode, eu fiquei pensando, né, agora, então, a gente pode ou esperar que a repetição que a repetição vá acontecendo até um ponto em que a gente é exigido por um acontecimento como, por exemplo, o George Floyd, né? A gente pode esperar até que se produza um George Floyd, né, que é um traumático, e aí a gente ser obrigado, né, a olhar para isso quando acontece uma coisa daquele tipo, né, e tem acontecido. Então a gente é obrigado a olhar porque a gente não tem jeito. Ou a gente pode fazer assim, ou a gente pode adotar um outro tipo de estratégia que eu vou, enfim, eu vou colocar o que eu acho que é um exemplo dela, que eu acho super interessante, assim. Todos vocês devem conhecer um compositor, um rapper chamado Emicida. É um rapper paulistano. O nome artístico dele é Emicida. Na verdade, é um acrônimo. É um acrônimo que eu não vou saber dizer exatamente agora do que. Posso até pesquisar para botar no chat depois. Mas o nome dele é Leandro Roque de Oliveira, ele é paulistano, ele é um rapper, né? E ele é um compositor e uma pessoa muito interessante, né? Ele é um cara muito interessante. E ele escreveu, em 2018, um livro infantil, depois que ele tem 2 filhas, uma de 10 e uma de 2, se não me engano, e ele escreveu um livro infantil muito, muito bonito, assim, muito interessante, a partir de uma conversa que ele teve com a filha sobre amoras. Vocês querendo, dá para acessar a explicação que ele dá. Tem uma entrevista com ele no YouTube onde ele explica como é que ele escreveu o livro, mas assim, a conversa era a seguinte, né, que as amoras que estão boas, assim, as amoras que estão boas, as melhores, elas são as menorzinhas e as mais pretinhas. Então ele escreve um livro infantil muito bonito, recomendo, assim, é muito legal sobre isso. E ele diz sobre o livro, né? Vocês podem acessar a conversa, não vou colocar aqui porque a gente, né, porque é muito longo, assim, mas vocês podem acessar, enfim, a entrevista que ele dá sobre o livro no YouTube, onde ele explica, né, a motivação dele para fazer o livro. Mas ele diz assim: se a gente conseguir criar um campinho de força em volta delas, das crianças, para que elas tenham suas convicções de igualdade preservadas, conseguimos pontuar que quem ataca qualquer diferença que 2 pessoas tenham é essa pessoa que está errada. Precisamos encontrar palavras inspiradoras, positivas e convidativas que façam com que as crianças tirem as conclusões por elas mesmas. Então, o que ele propõe? Assim? Ele propõe chegar na frente do discurso hegemônico racista. Né? Ele propõe chegar antes com outro tipo de construção simbólica na criança, com dar as condições para que ela tenha uma outra representação de si mesma, né? Chegar na frente, para que essa criança possa enfrentar esse discurso hegemônico de uma forma diferente. E eu acho essa estratégia, enfim, acho que é uma estratégia muito interessante. Então eu encerro, eu vou pedir, eu pedi para a Karen compartilhar com a gente só uma préviazinha animada do livro, só para vocês terem uma ideia de como é que é. Obrigada. Agora ele não quer. Tudo bem, se não der, a gente pode postar o link lá no chat depois. Ele há pouco entrou sem querer, agora ele não quer entrar. Agora ele não está mais afim. Eu acho que eu tenho a opção de compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Só um instantinho. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Entrou a minha tela? Entrou?
Entrou. Obrigada, Luciana. Que bom. Que agradeço, obrigada. Ao final, a gente volta no debate geral, né? Então, agora eu passo a palavra para o Inácio Paim, é psicanalista, atua no CEP de Porto Alegre e também na Sociedade Psicanalítica Brasileira de Porto Alegre. Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Por favor, Inácio, obrigado por ter aceito esse convite. A palavra é tua. Bom dia a todos e a todas, em especial a Karen, a Luciana. A Karen agradeceu o convite que a Karen me fez para estar aqui e compartilhar com a Luciana essa mesa, depois desse trabalho belíssimo dela. Ser por último tem vantagens e desvantagens, né, Ava? A desvantagem está de poder construir uma ideia ou um pensamento que dê conta disso que a Luciana começou a nos colocar e pontuar. Então, um prazer estar aqui. Mas queria comentar algumas coisas iniciais e te pedir, Karen, que tu me dê um sinalizador quando estiver no final do meu tempo, né? Sem problema nenhum, porque eu prefiro ir falando e quando tiver que parar, tu me dá um toque ali, 2, 3 minutos, que eu dou um encerramento na minha fala. Mas, assim, acho que a Karen, quando nós começamos a conversar, ela disse, né, do convite para que estivesse aí na Síria agora em abril, não foi possível. Eu estive o ano passado numa atividade também, que a Karen é diretora científica, com a Silvia, que foi uma atividade extremamente produtiva, rica, que estive aí. Tive até um convite para participar da jornada no primeiro tempo, mas depois, por colisões de datas, não foi possível, né? E quando a Karen me ligou, passou uma mensagem, eu acho que deve fazer umas 2 ou 3 semanas, eu diria que no primeiro tempo foi um convite atropelado, assim, que meu tempo, a minha agenda estava complicada e todo mundo, em tempos de pandemia aí, e as várias atividades, nós temos trabalhado muito mais. Mas, evidentemente, o convite da Karen, a temática, né, e uma temática que tem me ocupado nos últimos tempos de forma bem mais intensa, proporcional aí aos meus 30 anos de psicanálise. Os últimos tempos tenho me debruçado por várias coisas que pretendo dividir um pouco com vocês, mesmo que tenha um caráter um quanto repetitivo de quem já me ouviu falar, mas eu acho importante alguma contextualização, assim como a Luciana também nos colocou um pouco de como é que isso vai tocando desde a esfera do individual até o coletivo e como é que essas coisas circulam. Então, quando a Karen me faz o convite, sim, tem que mexer em algumas coisas da agenda, é importante. Mas importante também por 2 motivos, né? Nós vivemos um momento importante e significativo, que a gente até pode discutir na conversa, o que esse 2020, né, a famosa virada, o tema que todos nós estamos discutindo, a Luciana nos trouxe algumas coisas sobre a virada de 20, a pulsão de morte, a compulsão à repetição, todo o caráter traumático, o que isso tem a ver, como é que se juntam, né, essa questão da virada de 20, essa pandemia que todos nós estamos vivendo, e, de alguma forma, isso que emerge de uma forma intensa e importante, que é a temática do racismo no universo psicanalítico. E quando eu falo do universo psicanalítico, desde esse lugar de fala, que todos nós temos falado, eu falo desde o lugar das instituições pelas quais eu transito, pelo que eu conheço do SIG também, como uma coisa extremamente recente nas nossas instituições psicanalíticas falar sobre o racismo, né? Uma colega um dia me dizia assim, é como se nós estivéssemos vivendo racismo, a virada de 20 na psicanálise. Então, tem uma implicação importante e significativa para que essa temática seja, então, trabalhada por nós, nas nossas instituições, que até então, se era falado de uma forma muito sutil, muito discreta, e não como objeto de investigação, como vem sendo. E como eu sei também que o movimento psicanalítico, as nossas histórias, algumas temáticas emergem, depois elas silenciam. Então, eu topei esse convite
e porque sei, talvez o ano que vem e o próximo, eu tenha que provocar o convite, eu tenha que ir até as instituições e cutucá-las para que essa temática do racismo não seja silenciada, porque ela foi silenciada aí por 500 anos, sendo amplo, né, na temática que nós estamos falando. Bom, eu quero focar que o meu objeto de estudo, assim como a Luciana falou, assim, como é que ela vai se ocupando com isso, como é que ela foi estudando essas questões, as minhas questões também são recentes, né? A célebre frase, assim, né? Como é que alguém se torna negro? Essa frase ela é importante porque ninguém pergunta como é que alguém se torna branco. Alguém se torna branco desde sempre. Ser branco é uma condição dada que tem a ver um pouco com o que a Luciana nos dizia, desde a grada, esse lugar universal, esse lugar do eurocentrismo, esse lugar como padrão de normalidade da cultura. Então, essa pergunta, como é que alguém se torna branco, ela não existe. A pergunta que tem, a partir do livro da Neuza Santos, um livro paradigmático, importante, lá de 1983, um dos primeiros livros escrito por uma psicanalista na sua essência sobre essa temática. Essa pergunta ela traz, e essa pergunta ela perdura até hoje, né? Eu vou me perguntar como é que eu vou me tornar negro, e tornar negro, vamos só combinar que tornar negro significa uma concepção de uma identidade que tem a ver com a negritude, e não meramente uma questão de cor da pele. Ser preto, eu sei desde sempre, né? Sou uma família, né, evidentemente, de negros, vivemos sempre nesse contexto, nunca temos questões sobre a cor da pele. Agora, descobrir-se negro, fazer-se negro, tornar-se negro, esse é um processo importante e significativo que eu estou nesse processo de transformação, né? Eu tenho falado sobre a temática do racismo e sempre destaco, né? Não sou a pessoa mais indicada em termos de produção teórica sobre isso. A maioria dos colegas que me conhecem sabe que eu tenho uma grande afinidade pelo pensamento freudiano, eu tenho aí em torno de 30 anos de psicanálise, entre formação no CEP, na brasileira, etc. E o meu objeto de estudo, livros, artigos, permeiam basicamente a metapsicologia freudiana. Até 2, 3 anos atrás, vocês não vão encontrar nada explícito sobre racismo nos meus escritos ou nas minhas falas, né? A primeira vez que eu vou tocar na temática do racismo é quando eu vou à África, há 2 anos atrás, no Congresso dos Países de Língua Portuguesa, é que eu vou me debruçar sobre essa temática, vou viver o que é uma espécie de retorno aos meus ancestrais, que é um marco importante e significativo. Eu já falei disso em outros lugares, vou encurtar, depois a gente pode retomar. Em solo brasileiro, eu vou falar pela primeira vez sobre a questão do racismo numa atividade junto à Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, na última jornada que foi 2019. Nessa jornada, a convite da Magda, da comissão científica, a Magda que tem um vínculo com o CEP, a Magda me convida para falar sobre o traumático. E nessa mesa eu vou falar então sobre a questão do racismo e como é que isso vai se desdobrar. Então, a partir daí, né, nesses 2, 3 anos, essa temática vai ser objeto de estudo. Tanto que hoje eu estou tendo que administrar uma questão narcísica importante. Porque na minha história de 30 anos de psicanálise, eu fui convidado N vezes pela SIG, por várias instituições, para falar das minhas questões sobre o pensamento freudiano. Então, tem um longo currículo de falar sobre isso. Agora, eu estou vivendo nesse último ano, em especial, um convite para participar das atividades, primeiro porque eu sou negro, depois o que eu penso sobre o ser negro, tornar-se, etc. Então, é uma questão interessante que há de se haver desse outro lugar, né? E sim, é uma particularidade importante, né? Eu normalmente tenho me apresentado na atividade científica ressaltando o caráter que eu sou um analista negro. Por que eu tenho feito isso sistematicamente? Por mim e por vocês. Por que por mim? Por mim, eu estou nesse processo de me tornar, me descobrir e assumir a minha negritude. E por vocês, porque vocês precisam me enxergar como negro. Digamos que durante esses 30 anos de psicanálise, a cultura psicanalítica, não só gaúcha, da qual evidentemente estou inserido, mas a cultura brasileira, fui diretor científico de uma instituição, viajei o Brasil todo, conheço várias sociedades, etc., instituições. O ser negro não era visto nessa concepção necessária de ser visto o que significa ser negro no mundo psicanalítico e, evidentemente, na cultura a qual estamos inseridos. Então, é desde esse lugar, desse negro em processo de se constituir, que é o meu lugar de fala, e não desde o lugar de um teórico que conhece em profundidade as questões racistas. Essas questões requerem trabalho enquanto visitar sociólogos, antropólogos e, se tudo correr bem, poder visitar o universo psicanalítico. O que nós temos de melhor sobre racismo e psicanálise não está nas instituições psicanalíticas clássicas, da qual a maioria de nós faz parte, né? Inclusive, eu li um trabalho do Pedro Ambar, na última revista acho que é a última revista da SIG, sobre lugar de fala, a Lélia Gonzalez, que é uma clássica, né? A Lélia Gonzalez, quem de nós conhece ela enquanto psicanalista?
Ela tem um trânsito pela sociologia, ela tem um trânsito pela antropologia, mas tem trabalhos fantásticos enquanto psicanalista e as questões raciais. A maioria de nós não conhece ela, e isso tem um nome, né? A gente chama epistemicídio, a destruição do legado de um povo, que a psicanálise é perita em fazer isso. Bom, o que tem sido meu objeto de estudo e que eu tenho provocado e causado uma certa tensão nas instituições psicanalíticas? As instituições psicanalíticas, elas têm a particularidade delas albergarem um racismo muito próprio, né? A Luciane falou dos vários tipos de racismo. Eu parto do pressuposto, e o Silvio Almeida é um clássico, esse pensador, ele vai ser um dos que vai resgatar o conceito de racismo estrutural, e racismo estrutural é um termo caro para nós psicanalistas. Nós temos que pensar o que o racismo estrutural constitui a ordem social a qual nós estamos inseridos e como é que esse racismo vai se inscrever psiquicamente. Se ele é estrutural, não tem saída. Todos nós padecemos dessa questão racista, que tem uma longa história que a gente pode retomar o século XVI. Né? Século XVI, XVII, XVIII, XIX, vai tendo toda uma concepção racista, que tem em termos de Brasil, nós temos uma concepção racista que vai do século XVI até o tráfico negreiro, quando começa ali em 1500. Então, tem um racismo pré-escravidão, tem o racismo da escravidão e tem o racismo pós-escravidão. E esse racismo, então, ele vai se interrelacionar e vai se desdobrar no racismo que nós conversamos hoje. Então, a minha pretensão é poder cutucar as instituições psicanalíticas, porque elas têm um compromisso. A psicanálise tem alguns problemas que ela causou para o povo negro e ela tem uma dívida específica com a população negra. Por que a psicanálise contribuiu com isso? A psicanálise contribuiu a partir de alguns referenciais teóricos que desconsideraram toda essa questão desse racismo estrutural, e estrutural envolve questões políticas, econômicas e subjetivas. A subjetividade, aquilo que o Fanon dizia lá em 1953. O que o Fanon dizia lá em 53? Se criou uma Westernschauung do negro. O negro, no estereótipo do que a Luciane nos dizia, né? Do infantilizado, do sexualizado, do violento. Uma expressão que eu tenho usado é que, de alguma forma, parafraseando o Freud, que o Freud diz a neurose é o negativo da perversão, a gente pode dizer que o branco é o negativo do negro. Ou seja, tudo aquilo que o branco supostamente fantasiaria, o negro faria em ato, né? Com todas as violências, etc. Essa estética, também retomando a questão da Luciana do estranho, essa estética do horror, do repulsivo colocado no negro. E a estética do belo, do sublime, do alva colocado no branco. Essa é uma problemática que permeia o nosso tempo com todas as suas questões. Então, a partir disso, o que a psicanálise tem? Porque a psicanálise ela vai patologizar o racismo. Isso é histórico, né? Ela vai patologizar de que sentido? Grada vai falar disso, o Fanon vai falar disso, os grandes teóricos vão falar. Por que ela vai contribuir com isso? Ela vai contribuir porque ela vai partir do pressuposto que o racismo é um problema individual do negro, da sua autoestima, do seu autoconceito, das suas questões ambivalentes, com a sua busca de ser branco. Lembra o livro do Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas. O que são essas máscaras brancas? Uma tentativa de ser assimilado. Eu sempre me titulo que eu sou o típico negro assimilado. O que é o típico negro assimilado? É que herdou toda essa colonização europeia e vai sobrevivendo, uma questão de sobrevivência nesse universo. E, evidentemente, se nós estamos no universo do sul do país, nós somos um universo onde predomina maciçamente a população alemã e a população italiana, com toda uma questão que nós sabemos que acontece pós a libertação dos escravos, né? Liberta e se ferra. Liberta e vai viver à margem. Questões históricas importantes que nós temos que saber. Para que a gente possa entender esse racismo estrutural, nós temos que saber que, com a abolição da escravatura, se fez uma questão extremamente, né, destrutiva do povo negro. De um lado, tu libera, e do outro lado, tu não dá um mínimo de estrutura para que essa população possa se inserir no mercado de trabalho. Essa população, diferente da população alemã e italiana, com a vinda dos imigrantes, vão receber terra, formas de trabalhar, etc. A população negra, que trabalhou durante 500 anos na terra, não tem acesso à terra. O que essa população sabia fazer? Plantar. E, para plantar, eles não têm terra e vão estar nas encostas. Só olhar em qualquer cidade, as favelas, onde a população negra é a maioria, elas vão estar nas encostas. Onde plantar, produzir, é praticamente impossível, né? E aí vai se criar toda uma cultura, que conhecemos, etc., da mulher negra virar empregada doméstica em todo esse circuito que conhecemos, etc.
Então, esse é um contexto importante. Bom, mas como eu dizia para vocês, além de historizar essas questões, eu acho importante que a gente volte à questão da psicanálise e das instituições psicanalíticas, né? Porque a máxima é essa. Há muito pouco tempo, talvez nos últimos 2 anos, as instituições psicanalistas passaram a estranhar a ausência de negros nas suas instituições. Ou ainda, o que eu faço parte, o mito do negro único. Eu sou o único na sociedade brasileira, no CEP eu tenho mais uma colega que é negra, acredito que o SIG não tenha nenhum analista em formação ou um analista na sua instituição negro, e a pergunta por que não tem? E não é uma particularidade, eu estou citando o SIG e as instituições, porque nós estamos aqui. Se nós pegarmos qualquer instituição de Porto Alegre, ou ainda do Brasil, das que eu circulo, mesmo no Rio de Janeiro, onde uma população negra vasta, uma das sociedades tem só uma colega negra. Isso é histórico, né? E lembre, a psicanálise tem, em termos de Brasil, arredondando, em termos de instituições, a psicanálise tem em torno de 85, 87 anos de história. Durante 87 anos de história, o número de negros nas instituições, nós estamos falando dos negros na universidade, que temos aí, podemos discutir toda a população negra ascendendo à universidade a partir de 2010, com as leis das cotas, leis das afirmações, a população negra tendo acesso. Tanto que tudo que a gente for estudar sobre racismo, nós vamos encontrar onde? Na academia. Fora da academia, nós temos muito pouca produção. Por quê? Porque não é objeto de estudo, nem objeto de interação dos psicanalistas das instituições que formam analistas. Né? Essa é a grande questão. Por isso eu digo, o racismo dentro das instituições psicanalíticas, elas vedam à população negra o acesso de tornar-se analista. Lembra, isso é um reduto de poder. Conhecer é poder. Então, é como se o povo negro até pudesse ter acesso pelas clínicas sociais a fazer análise. Agora, ser analista, as nossas instituições dizem que não. Por que dizem que não? Porque elas têm um sistema extremamente hierarquizado por questões econômicas, por questões políticas, por questões subjetivas, e que aquela população negra não chega às nossas instituições. E não chega por quê? Porque a gente vai ter que pensar o que a Luciana desenhou rapidamente. Né? Eu acho que o que as instituições psicanalíticas têm que estudar é a branquitude. Essa é a grande questão. Lembre, o que é a branquitude? A branquitude, evidentemente, é um conceito que eu vou desenhar algumas coisas para vocês, porque eu acho fundamental que vocês se ocupem, já que a instituição psicanalítica predominantemente, 98,9%, às vezes 100%, é de uma população branca. E se essa população branca não puder assumir, né, essa sua branquitude, antes de mais nada, é descobrir a série de privilégios que ser branco, por si só, já está posto. Eu digo, brincando sério, ser branco é pré-condição para ser analista no Brasil. Se tu for analista negro, tu está no rol da exceção. E a Neuza Santos diz, isso é o que fortalece a ideia da meritocracia. Eu sei, eu, Inácio, esse sujeito que tem uma carreira exitosa, posso corroborar essa ideia. Olha aí, o Inácio, analista, negro, bem-sucedido, reconhecido, convidado para atividades, tem um consultório numa zona nobre de Porto Alegre. Qualquer negro pode. Falácia. Falácia mentirosa e não real. Eu sou exceção porque eu tenho uma história familiar que é uma exceção. Eu tenho o privilégio, eu sempre digo, de ser o 10º de 10 filhos. Eu tenho o privilégio, você sabe que o meu irmão, alguns de vocês sabem que eu tenho um irmão senador, e o meu irmão senador participou das cotas. Eu digo que ele inventou as cotas na minha casa. Eu só pude, durante 8 anos, eu fiz medicina, fiz 6 anos de faculdade e 2 anos de cursinho. Durante esses 6 anos, quem se cotizou para pagar os meus estudos, me manter minimamente, foram meus irmãos. Eles se cotizaram durante 8 anos. Não foi durante alguns meses, 8 anos, para poder viabilizar os meus estudos. Então, eu sou uma exceção que eu pude, durante a minha vida inteira, praticamente, estudar com todos os privilégios de uma classe média baixa, mas que podia não me preocupar com a sobrevivência. Então eu pude estudar, eu pude ler, eu pude ter acesso a todas as coisas que o mundo branco, de modo geral, tem. Então, é exceção. Essa exceção não pode confirmar a regra. Tem que saber que é uma exceção. O Silvio Almeida, que é esse cara pensador, ele também é uma exceção. Ele não é regra. Esse grande pensador, que tem entre vários livros, mas o que nos toca, esse sobre racismo estrutural, ele também é uma exceção. Né? A primeira grande psicanalista brasileira, que é a Virginia Bicudo, ela também é uma exceção. Uma exceção que a gente não pode tomá-la como a regra. Uma exceção, mas que também sofreu esse processo de branqueamento.
esse processo de branqueamento como tentativa de sobrevivência psíquica. Como sobreviver nesse ambiente hostil, porque é um ambiente hostil, o ambiente da branquitude, ele tem toda essa questão que... Porque esse tema da branquitude, ele tem uma história interessante, que a gente tem que, pelo menos, desenhar algumas coisas. Ele começa em 1957. Por que 57? Tem um sociólogo, que é o Guerreiro, né, que é um sociólogo extremamente interessante, e ele escreve a patologia, né, do homem branco brasileiro. E aí ele vai falar da brancura. Ele vai ser um dos pioneiros para dizer que o racismo não é um problema dos negros. Racismo é um problema dos brancos. Então, se existe uma psicopatologia, é uma psicopatologia do homem branco, da mulher branca, em relação ao povo negro. Então, ele é o primeiro a inaugurar uma mudança de perspectiva. Isso que a Grada fala, assim, olha, durante muito tempo falaram de nós, enquanto negros, os brancos falando quem nós éramos, quais eram nossos problemas, quais eram nossas dificuldades, o que acontecia com o negro. Né? Com o Guerreiro, ele começa um processo da brancura e ele é um dos precursores de algo que só vai voltar com proeminência e com significação a partir dos anos 2000. Né? Com a Cida Bento, ela é uma precursora da questão da branquitude e os pactos narcísicos. Então, em 2002, ela começa a trabalhar, tem todo esse movimento na Europa, também nos Estados Unidos, mas em termos de Brasil, a Cida Maria Bento, ela é uma pessoa importante e significativa, porque ela vai trabalhar essa questão, vai trazer o branco para o centro das questões. Com todas essas questões de que lugar é esse, que privilégios são esses, privilégios que a maioria dos brancos não está disposto a abrir, né? Vide a questão quando se discutia as cotas. Quando começou a se discutir as cotas para a universidade, as ações afirmativas, começou todo um movimento da população branca de se sentir injustiçada, porque era se reservar vagas para negros e índios, no que nos toca aqui a questão dos negros, e ela começa a ficar injustiçada. Até hoje, se vocês, eu sou oriundo de formação básica da medicina, eu tenho colegas meus, médicos bem-sucedidos, que partem do pressuposto que foram lesados porque os seus filhos não tiveram acesso à universidade pública, como a URGS, universidade de referência, porque foram abertas vagas para negros. E eles não se dão conta do privilégio, lembrem, toda essa imigração que veio, de alguma forma recebeu terra e pôde trabalhar, teve acesso à propriedade privada, que é uma invenção importante do final do século XIX e no século XX, a propriedade privada. E não é que essa população toda branca, da qual vocês do originário, não tenha trabalhado, trabalhou muito. A diferença é que essa população branca, europeia, alemã, italiana e portuguesa, ela, em média, segundo as estatísticas, de 2 a 3 ou 4 gerações, elas ascenderam ao topo da pirâmide. Então, elas ascenderam ao topo da pirâmide, no máximo em 4 gerações. Né? Enquanto a população negra não atingiu o topo da pirâmide até hoje. Ela segue marginalizada na sua grande maioria. Ela passa de ser menos marginalizada a partir da onde? A partir do ingresso na universidade. A universidade é a grande ruptura com esse lugar hegemônico que o branco, com as suas narrativas, mantinha, como reter o conhecimento. Quem tem o conhecimento transforma o mundo. Né? E nós, psicanalistas, seguimos retendo o nosso conhecimento. Nós não temos facilitado as portas das nossas instituições para que essa população negra adentre a instituição, que ela possa vir a tornar-se analista. Né? Porque se não houver essa população, essa possibilidade de transformação da psicanálise, ela não vai acontecer. Porque ela depende de todo um processo, de todos os analistas, da qual eu me incluo nesse processo, de reformulação, de transformação, algo que tem se falado muito e que é importante, algo que a Lia Werner, aquela colega psicóloga de Florianópolis, tem falado sobre isso, e um dos grandes temas que tem se feito e que suponho que eventos como esse, eventos que vocês venham fazer, trabalhos que vocês venham fazer, é fundamental o que ela chama, a partir de um termo de uma afro-americana, Laurice Tim, de 2006, e a Lia retoma em 2012, no livro dela Branco, Brancuras e Encardidos, é o letramento racial. O que é o letramento racial? O letramento racial, ela propõe, inclusive, eu vi uma fala dela um dia desses, ela diz que agora ela chama letramento racial crítico. O que é letramento racial? É a possibilidade de partir desse pressuposto teórico, que a branquitude nos dá benesses importantes e significativos, e isso fazer todo um trabalho de reeducação.
de várias questões, que passa, inclusive, o que a Luciana falou rapidamente pela linguagem. A linguagem, o português, ele é extremamente racista. E sinto muito, nós não podemos usar algumas expressões que usamos com naturalidade. Isso não nos pertence mais. Nós temos, sim, que nos policiar, nós temos que nos dar conta que a música popular brasileira ela é cheia de termos racistas e que tem que ser transformado. Nós temos que saber que Monteiro Lobato foi um dos grandes racistas da história brasileira. E Monteiro Lobato, ele está na escola, está nas cartilhas. Os meus filhos, e provavelmente a maioria dos filhos de vocês, leu Monteiro Lobato, que é um dos grandes racistas explícito. Não é uma questão de uma leitura possível de alguém. Ele diz várias vezes que a raça branca tem que ser predominante e resolver os problemas. O próprio sítio do Pica-Pau Amarelo tem que ser olhado e visto desde uma perspectiva racista. Racista grave e importante. Então, nós não podemos ser omissos. Então, a questão da linguagem, ela vem carregando uma série de coisas importantes. Nós temos que nos haver com essa linguagem, nós temos que poder trabalhar para que faça a transformação. Eu não vou citar as músicas populares brasileiras, que vamos ter várias, né? Com a mulher negra em especial, né? Temos músicas de um peso e que já cantamos, já ouvimos, inclusive colocando a mim, mas sem a mínima capacidade de crítica do que estávamos vivendo. Hoje nós temos a possibilidade de crítica, nos dar conta disso e que isso não é viável. Né? Várias coisas. Né? Podemos ter como exemplo clássico dessa estética do belo e do sublime, bom, de um lado podemos ter a Garota de Ipanema, protótipo disso que nós estamos falando, e do outro lado nós podemos ter a Nega do Cabelo Duro. A tua cor não pega, se tu não pega, mulata, eu até posso te namorar, mas se pegasse, eu não queria saber de ti. Então, esses são um dos milhões de exemplos de como o Brasil tem estudado, os teóricos têm estudado, essa série de questões que permeiam esse discurso, essa fala, que é uma fala colonizadora, que é uma fala de subjugar, que é uma fala de tirar o direito do outro. Né? Lembrem que uma das defesas que se fala, que é muito mimimi, né? Que isso não é tanto assim, que o racismo não é tão grave dessa forma. Não, ele é. Né? Eu estava lendo um trabalho de um livro que é sobre a branquitude, do Lourenço Cardoso, com uma colega, e um dos trabalhos, são vários colegas que escrevem, um trabalho eles falam, a Luciana fala do rap, eles entrevistam alguns raps brancos, né? E que convivem, evidentemente, no meio negro. E ele vai discutindo algumas coisas sobre essa branquitude, que eu sinalizava para vocês, que o que é da invisibilidade e da neutralidade. A branquitude, na sua invisibilidade, amplamente falando, é não nos darmos conta do lugar de privilégio que temos. Né? E um dos raps dizia, eu só me dei conta do privilégio que eu tenho por ser branco quando eu passei a conviver com a população negra. Quando eu passei a conviver e ver que eles não podiam frequentar os mesmos lugares do que eu. Se eles chegavam no mercado, era uma outra forma de chegar. Eu vou ler uma forma para vocês, que eu acho uma frase muito interessante de um deles, porque às vezes se faz confusão. Ah, o Brasil não é racista, o Brasil tem uma questão econômica, é classe econômica. Não é. O Brasil é racista, o Brasil reconheceu, a partir da Conferência de Durban, em 2001, o Brasil se reconheceu como um país racista e começou a se comprometer com medidas transformadoras. Mas eu quero ler uma frase para vocês, que ela é bem importante, de um rap, né, branco, que ele vai dizer quando é que ele vai se dar conta do privilégio que ele tem só por ser branco, independente do que ele faça disso. Né? Ser branco, com certeza, é entrar no shopping sem problema. Ser branco é entrar no banco sem problema. Ser branco é andar na rua à noite e não ter maior problema de ser assediado. Ser negro sempre é isso. Eu quero ler uma frase para vocês, da vivência de um desses rap, que ele vai dizer exatamente um pouco disso. Que eu Inácio, e aí a partir dali tu vais para a tua conclusão, tá? Eu vou só ler a frase de um rap que o nome dele é Preto Du, mas ele não é preto, ele é branco. Então, ele traduz isso a partir da pergunta do entrevistador se ele achava que ser branco tinha privilégio. Ele diz assim, olha, quando eu era criança, meu melhor amigo era negro. A maioria dos meus amiguinhos brancos da rua era proibido de andar com ele. Uma vez, eu e esse amigo fomos brincar de pedir esmola na rua. Pedir esmola na rua, os dois foram brincar. O tratamento das pessoas comigo era sempre muito caloroso. Que menino lindo. O que você está fazendo aqui? Cadê sua mãe? Você devia estar brincando e não pedindo esmola.
o meu amigo negro apenas jogava umas moedas nas mãos dele ou simplesmente negavam. Eu confesso que eu não consegui muito dinheiro, mas quase descolei uma adoção. Então, ele está representando esse racismo, que é natural. Lembram, racismo é o normal. Não ser é um trabalho de transformação. Ele diz que quando, então, branco esmola, ele era tratado de uma forma extremamente carinhosa e que quanto negro era tratado de uma forma que era natural que o negro estivesse naquele lugar. Mas, pessoal, agradeço a disponibilidade de vocês, de a gente começar essa conversa e encerro por aqui. Muito obrigado. Obrigada, Inácio. E como tu dizes, é um começo de conversa muito pertinente, necessário. E quando tu dizes que os brancos precisam se dar conta dos seus preconceitos, que é um problema dos brancos, acho que tu nos trazes muitos elementos para nos sensibilizar, também como instituição psicanalítica. A partir de agora, podemos debater com a Luciana e com o Inácio, as falas deles complementam e desafiam, e vocês podem pedir a palavra, a gente dá a palavra, dá o vídeo também, como também podem escrever no chat ou nos questions and answers, temos essas várias modalidades para participar desse tema que nos convoca, e como tu dizes, Inácio, o tema está aí, sensibilizando a todos, temos que entrar a fundo, aproveitar para entrar. A gente não sabe, a gente conhece defesas, daqui a pouco pode ser que as defesas e as resistências queiram se instalar. E aí a gente tem que estar já com algo bem construído para que isso não aconteça facilmente. Então, quem quer usar a palavra, quem quer falar? Eu gostaria de... Ponha teu áudio, vídeo, Débora. Sim. Agradeço muito ao Inácio, à Luciana, acho que é uma fala mais do que pertinente, uma fala mais do que atual, e que já deveria ter sido atualizada há muito tempo atrás. Agradeço de novo a vocês. Eu acho que o Floyd, Lu, foi uma coisa bem atual mesmo, e que ele despertou em nós uma série de sentimentos e de questionamentos. Mas eu lembro que há muitos anos atrás, eu acompanhava com minhas filhas, estavam na época de vestibular, e eu lembro de ter lido uma notícia que dizia o seguinte, que 2 meninos estavam correndo para a PUC, atrasados para entrar no portão, né, para realizar o vestibular, e eles foram presos porque eles eram negros, e não teve explicação que pudesse ter sido dada por aqueles dois para dizer para eles, os policiais, né, que eles só estavam indo fazer o vestibular. E isso é algo que ocupa o nosso país e que realmente não é falado. O nosso racismo é algo velado, algo perverso, eu diria, e é uma questão muito importante. Quanto às sociedades psicanalíticas, acho que tu tem toda a razão, Paim, nós não temos psicanalistas negros, nós não temos, na SIG nós não temos, pouquíssimos, e acho que essa é uma questão também muito importante. Mas era só essa minha colaboração. Obrigada a vocês, obrigada pela fala. Obrigado por a gente abrir esse espaço que eu acho que é tão importante de discussão, assim, né? Eu acho que mais do que pertinente, mais do que na hora. Acho que nós vamos fazer circular a palavra mais algumas falas, aí depois vocês retomam, tá? Eneida, por favor, podes colocar teu vídeo também, se quiseres, e teu som, podes falar. Muito obrigada, Luciana, Inácio, muito importantes, fundamentais as falas de vocês. Eu também me sinto há algum tempo convocada
por esse tema, desde a jornada da Sociedade de Psicologia, né? O Inácio estava lá também. Mas especialmente depois que eu li o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, é um livro pequenininho, né? Mas pleno de informações, né? E aí eu compreendi o negacionismo que envolve esse tema e o tamanho da resistência que nos toma também, né? Como é difícil enfrentar isso e como é difícil reconhecer na gente esse racismo, né? Acho que é muito fácil, né? O Inácio colocou muito bem, pensar como uma forma de mimimi, né? Ou de meritocracia, né? Como é falho esse pensamento de dizer que só porque nós não hostilizamos abertamente os negros, só porque nós não temos nenhuma ação de barrá-los nas nossas instituições, então nós não somos racistas, né? Não, é um trabalho, como disse a Lu, perturbador, porque não é só um trabalho intelectual, é um trabalho analítico, que esse estudo ele mexe com a gente dentro, e a gente se reconhece nas falhas da gente, né? E mais do que tudo, me deixou muito perplexa o meu próprio negacionismo, né, com relação a isso, a ausência de negros nas formações de psicanálise, a ausência de negros psicanalistas como colegas, né, o Inácio lembrou, na SIG nós não temos nenhum, né? Raramente nós temos pacientes negros, mesmo assim, né? E então aproveito para fazer aqui um pequeno comercial que mobilizada por tudo isso, eu pensei em trazer o tema para dentro da SIG, né? Então inicia agora em novembro um grupo de investigação, é uma forma que a gente trabalha que é gratuita, né? Aberta para sócios, e que é importantíssimo que a gente possa se ocupar dentro da nossa instituição como participantes, como auxiliares nesse letramento, né, que é tão fundamental, porque o lugar da psicanálise, justamente, ele tem que ser um lugar revolucionário, não é? Nós não somos contemplativos do que acontece na cultura, nós temos que denunciar, nós temos que combater, nós temos que agir, né, com relação a isso. E então reforço aqui o convite. Esse horário que está aí é um horário só porque tinha que ter um horário para iniciar, para a gente se encontrar, mas naturalmente, se o grupo tiver dificuldade, né, a gente pode encontrar outro, enfim, já tem algumas pessoas inscritas, mas eu gostaria de reforçar o convite para que a gente pudesse formar um grupo interessado e que pudesse começar essa força e esse estudo dentro da SIG, né? Que agora, também com o que o Inácio está dizendo, e aí a gente segue aprendendo, né? Não é só o estudo dos autores que trabalham esse tema, mas também o estudo dos privilégios, o estudo sobre a gente poder se olhar, o estudo da branquitude, né? Então, muito obrigada e seguimos. A luta é grande. Obrigada, Eneida. Enquanto tu falavas, eu coloquei o cartaz, aliás, muito Obrigada, inspirativo para a gente convidar. Obrigada, Eneida. Enquanto a gente coloca a Bárbara na tela, eu vou ler aqui da Ana Lúcia Garbim, de São Paulo, uma reflexão. As sociedades e institutos psicanalíticos não têm que pensar cotas também? Penso que o livro As Clínicas Públicas de Freud dá preciosas informações sobre questões assim, e devem ter outras referências com certeza.
Obrigado, Ana. Como você viu, no debate a questão também já está entrando. Então, agora eu vou passar a palavra para a Bárbara. Podes colocar teu vídeo, Bárbara. Isso. Obrigada, Karen. Bom dia a todos. Inácio, Lu, obrigada pela fala de vocês. E eu estava escutando e fui me colocando, pensando, né, no quanto essa ideia, né, que tu trouxesse, Inácio, da questão de que o negro nasce do trauma, né, que é uma ideia que eu acho importantíssima para que a gente possa pensar, né, o quanto isso está efetivamente dentro de cada um de nós, porque se a gente pensar, né, que desde o início, né, esse lugar do negro ele está soterrado, né, ou seja, ele está silenciado, ele está não sabido. A gente também sabe que a história sempre é contada pelos vencedores, portanto, aqueles que não são os vencedores não têm espaço nessa história. Então, é muito incrível, né, se pensar o quanto, além de não sabermos, estamos atravessados por esse silenciamento. A gente que tem trabalhado muito aqui na SIG sobre a questão da violência de Estado, percebe exatamente esses mesmos mecanismos que fazem com que a questão do lugar do negro, né, não possa se deslocar desta posição de passividade, submetimento e trauma que ele foi colocado. E me lembrei, para que a gente possa também discutir um pouco, um filme que nós trabalhamos numa das tantas atividades que a gente fez a partir do nosso SIG Intervenções e do coletivo Testemunha e Ação, que é um filme que se chama Trago Comigo, e é uma história, claro que eu vou contar só sucintamente, do esquecimento de uma pessoa que foi vítima de um trauma que tem a ver com a questão da violência de Estado no regime da ditadura. Então, ele faz um filme para lembrar coisas, e nesse filme ele trabalha com atores, e todos os atores são brancos. E aí, num determinado momento, alguém questiona, mas esse movimento, né, todo de resistência da militância, vocês nunca falam de negro? Aí o cara disse, não, mas tinha um negro famoso, aí foi falando da importância daquele negro, né? Aí o cara dizia assim, mas que droga de revolução é essa que não inclui o negro, né? Então, esse filme é maravilhoso, recomendo, é muito legal, trago comigo. Então, um pouco para dizer, né, o quanto isso se reproduz, o quanto isso vem a partir de tudo aquilo que se possa pensar como um movimento de destapar, como um movimento de colocar, né, exatamente o lugar daqueles que não tiveram a oportunidade de sair desse trauma, de ter essa voz. Então, muito obrigada à fala de vocês e que a gente continue conversando e continue aprofundando esse tema que é fundamental. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Inácio Karen. e Luciana, vocês querem reagir até aqui ou posso passar a palavra para outros? Como é que vocês preferem? Vamos lá, Lu. Põe o som. Isso. Não, queria agradecer as contribuições e fiquei pensando no que a Débora falava. Eu me lembrei do George Floyd porque eu acho que ele foi um ponto de inflexão. Assim, ele foi uma intensidade que não teve mais como ignorar, não teve possibilidade, né? E a minha questão exatamente era o quanto que a gente precisa esperar por essas coisas, né? Por essas situações em que a gente não, pontos de não retorno, assim, né? Quanto que a gente precisa esperar que se produzam essas situações para começar a pensar, o quanto que a gente pode começar antes. E quando eu propus o livro do Emicida, é porque me parece que tem uma proposta ali de narcisização, de um outro olhar
sobre a questão, né? Que obviamente tem tudo a ver com a relação dele com as filhas, enfim, né? Claro. Mas que eu acho que também precisa ser o lugar de escuta, e aí eu penso também, né, toda essa questão sobre qual é a condição de recepção que a gente tem ou não tem, né? Não tem, na verdade, por exemplo, dentro das instituições psicanalíticas para os sujeitos negros, né? A gente não tem, então se a gente não chega na frente e dá um passo adiante, o que acontece é que os traumáticos vão se reproduzindo. Então a gente tem essa possibilidade de criar uma condição de recepção diferente. E eu me lembrei também ainda de que eu não falei porque a gente não consegue falar de tudo, porque senão, né, não tem tempo de conversar. Tem um artigo, eu acho que o Inácio falou dele, na revista da SIG, um artigo do Pedro Ambra, que é maravilhoso, sobre a Lélia Gonzalez, que, né, foi uma autora que o Inácio citou também. E a Lélia Gonzalez, ela tem toda uma elaboração muito, muito rica e muito interessante sobre a questão da neurose do branco, né? Sobre o racismo como uma neurose do branco, sobre a peculiaridade do racismo brasileiro, que é particularmente difícil e cruel, porque tem a ver com o lugar do negro, da negra, na verdade, né, como objeto A, por toda a relação de criação mesmo, né, toda a relação do escravo, de criação dos filhos dos brancos, enfim, né, como é que a mulher negra foi para esse lugar de objeto A e o que é denegado e por que o racismo brasileiro é perverso, eminentemente perverso, né, da ordem da denegação. Mas eu estou falando, acho que por um outro motivo, assim, porque eu acho que eu entendo a centralidade da questão da dívida com o sujeito negro, mas eu não consigo pensar, desde o lugar de psicanalista, da dívida da psicanálise com ela mesma. Da dívida da psicanálise com ela mesma, né? De nós conosco, assim, enquanto psicanalistas, e com o que a gente não se dá o lugar de escutar. Que eu estou citando o artigo do Pedro Ambra, porque eu acho que ele fala muito bem disso, muito melhor do que eu conseguiria falar agora, né? Ele fala muito disso, assim, da dívida da psicanálise consigo mesma, por todo um universo simbólico que ela não consegue, que ela não se dá lugar para escutar. Então, era isso. Inácio, queres falar? Tira o som. Aí. Só pontuar algumas coisas importantes, agradecer aos colegas aí. E, bom, uma colega, acho que de São Paulo, falava sobre ações afirmativas para a formação analítica. Sim, eu estou numa campanha, né, em todos os espaços que eu tenho circulado, em prol das ações afirmativas. Eu acho assim, que as reflexões, o estudo, essas coisas são pré-requisitos, são extremamente fundamentais. Mas se a gente realmente quiser efetivar transformações efetivas, eu acho que as instituições psicanalísticas têm que pensar em ações afirmativas, né? Nas duas instituições que eu faço parte, tenho gerência política, digamos, de negociação, nós estamos trabalhando por isso. Se nós vamos efetivar, eu não sei, mas estamos trabalhando a ideia das ações afirmativas num modelo semelhante ao que a universidade, claro, com as suas particularidades. Então, para mim, era imprescindível passar por um segundo tempo, que é poder viabilizar, né? Porque se não houver algum tipo de ação afirmativa com as particularidades de cada instituição, nós vamos seguir conversando e teorizando, trabalhando, mas não viabilizando a inserção de fato dessa população. Então, a ação afirmativa, para mim, é a grande discussão que o mundo psicanalítico tem que tomar para si, principalmente as instituições que estão ocupadas com a formação de analistas, se realmente nós quisermos fazer uma mudança histórica com isso. Né? E acho que a Bárbara fala também, que é bem importante, né, que o negro nasce do trauma, e isso sim, e como é que isso vai se dando conta, de que formas vão fazer, de que maneiras vão fazer, isso é extremamente importante. Acho que uma outra discussão que eu tenho me debruçado e que tem a ver também com esse vértice, assim, como é que a população branca está preparada para receber analisando os negros. Né? Nós temos toda essa complexidade, nós temos toda essa questão dessa herança da branquitude que habita todos vocês, e a questão é como estar realmente receptivo para receber esse outro com essa história. Porque a grande questão da população negra, e eles têm trazido isso, e é importante que a gente escuta,
que eles partem do pressuposto que os brancos não têm escuta. Os analistas brancos não têm uma escuta suficiente para poder albergar todo esse universo que tem a problemática do racismo brasileiro. Porque ela é muito mais ampla, tem toda essa questão importante e significativa que nós temos que conversar. Temos que pensar que forma nós temos recursos internos para ver se o racismo nos constitui, e todos nós concordamos que temos um racismo estruturado em nós, ele vai aparecer no setting. Se ele vai aparecer no setting, como é que cada analista vai se haver com isso? Que recurso? Principalmente, né, se nós falamos que o racismo é algo que está silenciado historicamente, e é o racismo brasileiro, né, diferente do racismo americano, que é explícito desde sempre, o nosso é um silêncio absoluto. Tem uma frase que é do ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 86, que eu gosto muito da frase dele, pelo impacto, que ele diz que o carrasco mata 2 vezes, a segunda pelo silêncio. E esse silêncio histórico, que a psicanálise está implicada nesse silêncio histórico. Então, eu diria, provavelmente nas nossas análises, nós tratamos do racismo que nos constitui? A princípio, não. Isso não foi objeto, pelo menos objeto direto de investigação e de trabalho. Isso passou batido. Se passou batido e a análise é o veículo de transformação, bom, nós temos que pensar que outros veículos vamos usar para que haja uma transformação e uma escuta genuína, não uma escuta contaminada, intoxicada por essa história de 500 anos. Tem uma relação de opressor e oprimido. Quando a Luciana também fala do George Floyd, é interessante, mas também é a marca do colonizador. Porque morre um negro a cada 23 minutos no Brasil, segundo essa policial. Um negro a cada 23 minutos. Quando é o George Floyd, nós somos colonizados, é óbvio. Lembra que o Freud fala de identificação, imitação e empatia, né? A população branca tem feito muita imitação. Porque fica na ordem do dia, que todo mundo está protestando, vamos para as ruas. Imitação, ela é um primeiro tempo. Se não passar para a empatia, nós vamos ter só uma catarse e é politicamente correto, mas não tem efeito transformador. Então, acho que a gente tem várias discussões para fazer, porque as ações afirmativas passam por viabilizar economicamente. Essa é uma questão importante. A ação afirmativa tem uma questão econômica, financeira. Formação analítica nesse país é algo extremamente caro, que essa população negra que não tem acesso a bens materiais historicamente não tem uma questão econômica, evidentemente. E eu diria que ainda é a mais fácil de resolver se a gente estiver disponível. A que dá mais trabalho é a subjetividade de cada um de nós, de realmente criar nas nossas instituições um espaço receptivo para essa população. E não fazer de conta, mas quando esses negros entrarem, eles sofrerem o racismo da vida cotidiana que a Quilomba fala tanto dentro das instituições. No modelo atual, eles vão sofrer preconceito e vão ser mandados embora. Mas, para que aconteça, temos que seguir discutindo como estamos discutindo hoje. Obrigado, vocês. Liege, agora, por favor. Pode falar. Olá, boa tarde, muito obrigada, Luciana, Inácio, Sig, por receberem a Luciana e o Inácio, por nós recebermos estes temas todos que vocês estão nos trazendo, e cada uma que vem falando, Débora, Bárbara, mas então de uma forma inaugural na SIG, e teria tanto, né, para falar a partir das falas de vocês, mas então eu quero ficar com esse ponto, né, da dívida da psicanálise, né, e eu diria, é da psicanálise? Se é da psicanálise, é dos psicanalistas, é das psicanalistas, né? A dívida é de quem faz psicanálise, né? Nós que fazemos psicanálise, nós analisando os analistas, nós temos, então, né, essa questão, este desafio, que eu penso que começa com o tema, né, racismo e desumanização. A gente tem o desafio de nos vermos como humanos. E quando eu digo isso, é como sujeitos não completos, né? Faltantes, mas sujeitos, humanos. A gente é gente. E eu tenho falado disso muito, né? E também parece mimimi, também pode ser escutado como mimimi, né? Porque a tendência é a gente falar como psicanalista, né?
Mas espera aí, quem é psicanalista, né? Da onde sai o psicanalista? Da onde sai a psicanalista, né? É um sujeito. Eu sou uma mulher branca, sou mãe. Tudo o que eu vivo nos meus 45 anos de vida me forja para ser essa psicanalista que eu sou hoje. E para estar aqui profundamente tocada por este tema, pelas palavras de vocês. Né? Então, como é que a gente vai trabalhar singularmente nas nossas análises, como analisando-os? Como é que a gente vai trabalhar nos nossos espaços de supervisão, de estudos? A Eneida trazia o espaço que ela está inaugurando, a Lu tem lá na sociedade, o Inácio, enfim, mas nas nossas instituições, para poder chegar no consultório, né, na nossa sala de atendimento, e escutar alguém, né? Eventualmente, a gente não tem nenhum colega negro na instituição. Eu não tive a minha vida toda colegas negros. A gente não tem na SIG, eu não tenho, analisando os negros, eu não escuto. Então, se eu eventualmente tiver a oportunidade de receber alguém, né, eu tenho que partir do meu lugar de sujeito, do meu lugar de mulher branca, de analista branca, para poder vir a escutar o sujeito negro atravessado por uma história, né, um contexto social, econômico, geográfico, de língua, para poder também escutar o eu desse sujeito e, então, o inconsciente que se manifesta ancorado nesse eu. O inconsciente não está no espaço sideral, ele está ancorado num eu, que está imerso numa cultura, ou em várias... Enfim, então, só para compartilhar da minha alegria e agradecer a vocês, Lu e Paim, especialmente, a SIG, e animada, sigamos. Muito obrigada. Obrigada, Liege. Bianca, por favor. Oi, obrigada por esse espaço para eu poder falar um pouco aqui. Na verdade, assim, teve várias coisas que vocês foram falando todos, né? E eu fui anotando, assim, no meu caderninho algumas coisas que eu queria pontuar. E algumas coisas já vieram comentadas, assim, né? O Inácio falou um pouco, a Luciana também falou um pouco. Mas tiveram alguns pontos que me chamaram bastante atenção, assim, no que o Inácio falou também, sobre as produções que vêm acontecendo em relação ao racismo, vindo muito das instituições de ensino superior, né, de universidades. Isso é um ponto que eu achei muito, muito importante, porque eu venho estudando sobre racismo desde a minha faculdade. E tive a oportunidade de ser presidente da Liga de Psicologia Social da Uniriter. E a partir daí tive um aprofundamento muito grande nessas questões relacionadas ao racismo, assim. E às vezes fico me questionando sobre essa questão do racismo velado, né? Que por um lado sim é velado, mas por outro ele é extremamente escancarado, como o Inácio mesmo falou, nas músicas se canta coisas que às vezes nem criticamente para se analisar o que está cantando. Enfim, então algumas coisas do que eu venho pensando assim já foram comentadas. E sobre a questão da branquitude também, né? Que acho que o Lourenço Cardoso também fala sobre isso num artigo sobre a diferença entre branquitude crítica e acrítica, e acho que aí talvez tenha um ponto muito relevante, né, que nesse espaço de instituição psicanalítica que a gente ocupe, talvez a gente possa se ocupar um pouco desse tema também, né, e fiquei pensando, assim, uma das coisas que agora talvez não tenha sido comentada, porque as outras coisas que eu fui pensando já foram um pouco, é dessas produções mesmo, né?
como que se escuta um negro, como que se sustenta um lugar de assimetria dentro de um setting onde se tem uma realidade totalmente assimétrica. E como que se sustenta isso sem uma bagagem teórica que dê um suporte, pelo menos para mim, enquanto mulher branca, né? Acho que o meu suporte de ancoragem para eu poder realmente escutar uma pessoa negra passe muito por estudo teórico, enfim, de pessoas negras que produzem material de psicanálise, né? E fico me questionando que isso hoje ainda é algo muito de grupos, né? Grupos de estudo, é trabalho que se faz por fora, né? Quem quer, quem se interessa pelo tema vai e percorre isso, mas não é algo que constitui os currículos, enfim. Isso tanto dos negros quanto de uma produção brasileira, porque daí também se vem o negro brasileiro que traz toda uma complexidade própria. Então, não sei se o Inácio e a Luciana têm algo assim para falar sobre essas questões de produção, enfim, mas gostaria muito de ouvir a respeito disso. Obrigada. Obrigada, Bianca. Eu já vou passar a palavra para vocês, Inácio e Luciana, mas vou ler 2 comentários e com isso daí nós estamos chegando ao final, daí vocês respondem a Bianca e fazem as considerações finais, tá? A Jordana Indurski falou assim, escreveu: me inquieta pensar que as instituições psicanalíticas ocupam uma posição elitizada na sociedade. Se já é difícil que os brancos pobres acessem uma formação, penso quanto isso se agrava quando falamos sobre o acesso dos negros à formação. Obrigada pelo encontro e pela abertura para pensarmos sobre esse tema. E a Silvana Hensel escreveu que tem colegas em São Paulo que oferecem há anos atendimento psicanalítico gratuito a pessoas negras e há relatos incríveis de processos. Então, agora, para as considerações finais e para as respostas finais. Luciana e Inácio. Posso começar, Kari? Sim, por favor. Bianca, obrigada pela questão. Eu me faço as mesmas perguntas que tu, e eu acho que quando eu digo que, para mim, faz muita questão que seja uma dívida da psicanálise com ela própria e dos psicanalistas consigo próprios, eu incluso, né? E todo mundo, assim, que não consigo deixar de pensar como a gente possa efetuar, né? Como a gente possa pensar em efetivar a tarefa da psicanálise não escutando, por exemplo, 53% da população brasileira, né? Isso não entendo, assim, né? Não consigo representar para mim mesma uma psicanálise que pense em se efetivar como projeto sem isso, né? Eu acho que é uma dívida de nós para conosco, assim, enquanto psicanalistas mesmo, né? Não tô isso sem efetuar toda a dívida com a população negra. Eu penso numa dívida da psicanálise consigo mesmo enquanto projeto. Para isso, evidentemente, a gente precisa de um ato, né? Porque não se quebra uma cadeia de representação sem um ato. E aí eu acho que a gente vai para, enfim, para a fala do Inácio e para a questão, sim, das ações afirmativas, porque a gente precisa que aconteçam coisas, né? A gente precisa, de fato, colocar isso em ato para que a gente possa formar uma outra condição de escutar e de representar subjetividades negras que não só são 54% da população desse país, como são a nossa própria subjetividade enquanto país. Né? Nossa subjetividade é negra, essa que é a verdade. Não é branca, né? É muito mais do que mais de 50% da população negra do país. É a nossa constituição subjetiva enquanto brasileiros, denegada, evidentemente, mas que é negra.
E sim, para isso a gente precisa de ações, inclusive para que a gente possa continuar produzindo, né? A gente precisa escutar e a gente precisa deixar falar. Na clínica, na formação, em todos os lugares que dizem respeito à psicanálise. E agradecer a oportunidade, agradecer a interlocução do Inácio, vocês que estiveram aqui, e dizer que, então, é muito bom ver que essa questão é uma questão da SIG, né? Reiterar o convite da Eneida, eu estou me organizando para participar do grupo também, e que a gente possa seguir não só nessa discussão, mas também na efetivação de projetos nesse sentido. Obrigada, muito obrigada, Luciana. Inácio, por favor. 5 minutinhos, estamos de encerramento, além dos agradecimentos. Eu queria pontuar 2 coisinhas, uma para a Liege, acho que é a Liege que falou, e outra para a Bianca, né? A Liege falava a discussão entre os psicanalistas e a psicanálise, né? Sim, é dos psicanalistas, mas é da psicanálise, porque esses psicanalistas produzem teorias. Esses psicanalistas produzem pensamento, produzem metapsicologia, produzem teorias técnicas e etc. Então, é um imbricamento, porque a psicanálise vai sendo construída por todos nós. E se ela é construída desde esse vértice, está feito a parceria nos aspectos destrutivos ou nos aspectos transformadores. A Bianca diz algumas coisas importantes, 2 que eu quero sinalizar. Esse conceito de branquitude crítica e acrítica do Lourenço Cardoso, que é muito interessante. Eu vou pontuar só a crítica, porque a crítica tem a ver com os psicanalistas. O que ele diz da branquitude crítica? A branquitude crítica, ele diz assim, é aquele que assume publicamente que o racismo existe e que é um problema, e ele reconhece as benesses. Porém, ele diz, na vida privada isso não se efetiva. O que eu faço na vida privada para ratificar ou retificar aquilo que eu digo na vida pública? Então ele diz aqui algo, tanto que ele fala, branquitude crítica, publicamente acontecem algumas coisas. A questão, se eu fizer da branquitude crítica um instrumento, aí é o que a Luciana falou, no início foi o ato, e vamos ver que início vão ser com esses atos. Quanto à produção científica, Bianca, sim, concordo, eu estou produzindo agora o meu primeiro artigo mais científico sobre as questões do racismo, com mais consistência teórica, e acho que esse é um desafio que nós temos que tomar, porque sem uma metapsicologia que dê sustentação ao que é esse racismo estrutural constituindo o sujeito, nós vamos estar ficando sempre lidando num terreno muito movediço, já que para a maioria de nós a metapsicologia é o arcabouço teórico que nos alimenta, tanto na teoria quanto na prática analítica. Então, acho que o desafio é dado para nós, que estamos implicados principalmente com a formação de novos analistas e com os nossos analisandos. Mas queria agradecer muito e espero que o SIG siga estudando isso e que me convide outras vezes para retornar esse analista negro que quer seguir discutindo com vocês isso em outras oportunidades. Um grande abraço e muito obrigado pela parceria. Muito obrigada a você. Sim, queremos seguir. E eu termino lendo o que a nossa presidente, Janete Dócolas, escreveu, agradecida pelas profundas questões trazidas por Inácio e Luciana. Hoje entrelaçaram-se fortemente os temas que temos trabalhado na SIG, que são o tornar-se analista e a desumanização. Precisamos alargar o conhecimento, que é poder e que é transformador. História é fundamental. E eu espero também que a gente siga, não apenas conversando, mas conversando, conscientizando, trabalhando e na ação. Obrigado a todos. E lembro que